Olá, queridos, graça e paz e um excelente dia, excelente quinta-feira a todos vocês. Que as bênçãos do Senhor estejam de forma recalcada, sacudida e transbordante. Agradecer a Deus e a todos vocês que estiveram conosco ontem em nossa confraternização. Tivemos os alunos da turma de quarta e os alunos da turma de sábado. Muitos do sábado faltaram, né? Não puderam estar, mas alguns estiveram e eu fico muito grato pela vida de todos vocês. Eu quero, com esse vídeo, fazer um resumo da aula 2. Então, a aula 2 da disciplina de Doutrina de Deus eu ministrei ontem, tudo bem? E esse é uma síntese, um resumo da aula 2. Tanto para vocês de sábado que não puderam estar, como para alguns de quarta que também não puderam estar. Então, o tema da aula 2 foi a ideia de Deus na teologia. A ideia de Deus na teologia, você pode marcar este tema. Eu iniciei falando sobre o conceito monoteísta de Deus, né? Então, essas definições teológicas a partir da ideia de Deus é o que giram em torno dessa disciplina, como também a ideia dos nomes de Deus no Antigo Testamento, que tem a ver com a compreensão de Deus dos judeus do período veterotestamentário, ou seja, do período do Antigo Testamento que retrata o judaísmo primitivo. Lembrando que quando eu interpreto Deus a partir das páginas do Antigo Testamento, eu estou interpretando Deus não a partir do cristianismo, mas a partir do judaísmo. Então, monoteísmo é um conceito da teologia cristã onde se entende-se que Deus ele é um só. Não existe outros deuses a não ser o Criador, no Antigo Testamento destacado como Elohim, Gênesis 1:1, o Elohim que cria os céus e a terra. Também no Antigo Testamento, em Gênesis 2:7, ele é descrito pelo tetragrama, o Iavé, que fez um boneco de barro e soprou uma nefesh vivente, e esse boneco de barro passou a ser um ser vivente. Outros nomes como El Shaddai, El Shalom, El é a forma singularizada de Elohim. Então, El Shaddai é o Deus Shaddai, poderoso, Deus Todo-Poderoso. El Shalom, Deus de paz. E é muito interessante que nós temos nomes no Antigo Testamento como Daniel, né? Que seriam junções de nomes hebraicos. Dan, juiz. E meu, El, Deus, Deus é meu juiz. Daniel, Deus é meu juiz. Shmuel, Shmu, ouvido é o Deus, ouvido por Deus. Então, alguns nomes de grandes personagens, principalmente do Antigo Testamento, têm a ver com alguma forma de magnificar a El, magnificar a Deus, na tradição do El, do Elohim, do Iavé ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Também eu discuti o conceito de monolatria. O conceito de monolatria é um pouquinho diferente, porque acredita-se na existência de outros deuses, porém adora-se somente um. Monolatria. Parece que em alguns momentos da história do povo de Israel do Antigo Testamento, eles aderem mais à monolatria do que ao monoteísmo. Também foi falado sobre politeísmo, que é a ideia de Deus, onde se acredita que os elementos naturais, como o sol, como a árvore, como o rio, como o mar, são divindades. Por exemplo, no Egito Antigo, cultuava-se o Nilo. Acreditava-se que o rio Nilo era mais que um rio, era uma própria divindade que proporcionava sobrevivência através do alimento. Falamos também sobre... essa definição que eu acabei de dar é a definição do panteísmo, tá? Então, repetindo,
panteísmo é a ideia de Deus onde os elementos naturais são propriamente Deus, como o sol, a árvore sagrada, os rios e os mares. Então, a criação acaba sendo o próprio Criador no panteísmo. Corrija aí. Foi trabalhado também o conceito de politeísmo. Agora sim, o politeísmo é a ideia de Deus, onde Deus é visto de forma pluralizada, onde nós temos, por exemplo, no helenismo antigo, Zeus, Poseidon, Hades, Atena, Dionísio, Esculápio, Apolo. E hoje também tem várias religiões, por exemplo, o hinduísmo é uma religião onde se acredita que existe vários deuses. Shiva, a árvore, a vaca sagrada e etc. O baalismo antigo, a religião cananita antiga do Antigo Testamento, também era politeísta, porque eles adoravam o El Cananeu, Baal, Asherá, Dagon, Moloque, Axera, e vai embora. São várias divindades, né? Então a religião politeísta adora vários deuses. A religião panteísta entende-se que os elementos naturais, como o sol, os rios, os mares, a árvore, são Deus. Também falamos sobre triteísmo. O triteísmo já é um dogma cristão, onde interpreta-se que Deus, ele é três pessoas distintas em pessoalidade e distintas em deidade. Então, o Pai é Deus, que não é Jesus e que não é o Espírito Santo. Ele é distinto em pessoa e distinto em deidade, em divindade. Então, triteísmo são três deuses. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. É um conceito diferente, porque o cristianismo, na sua grande maioria, não interpreta Deus assim. O cristianismo interpreta, na sua grande maioria, que Deus é somente um, e que esse único Deus é distinto em três pessoas, porém é singular em uma só divindade. O triteísmo diz que são três pessoas e que são três deuses. Unitarianismo, também conhecido como unicismo, acredita-se que só tem um Deus e que esse único Deus se revelou como Jeová no Antigo Testamento, esse mesmo Jeová se revelou como Jesus no Novo Testamento, e esse mesmo Jeová que se revelou como Jesus se revelou como Espírito Santo na Ascensão. Então as igrejas unicistas, como Voz da Verdade e outras, aderem a esta visão de Deus. E o conceito mais tradicionalista que quase todas as igrejas cristãs aderem, quer seja católicas, protestantes, pentecostais e neopentecostais, destacam que Deus é trinitariano, Deus é trindade. Ou seja, nós temos um Deus dividido em três pessoas que de fato é uma única divindade, que possui atributos divinos. Ou seja, o Pai é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é imutável, Jesus é imutável, o Espírito Santo é imutável. Eles são pessoas distintas, porém iguais em deidade. É a diferença da Trindade para... Bem, meus queridos alunos, espero que vocês tenham gostado desse resumo, onde nós trabalhamos a ideia de Deus a partir do conceito monoteísta. Vamos voltar aqui. Monoteísta, monolátrico, politeísta, panteísta, triteísta, unitarianista e trinitarianista. Espero que vocês tenham gostado. Se atentem para os direcionamentos. Nós teremos mais uma aula dessa matéria, ok? Que será semana que vem. Será à distância, na verdade, para a turma de sábado. Será gravada, inserida no grupo. E eles vão assistir e fazer a tarefa, né? Fazer as tarefas em áudio. E para a turma de quarta será ao vivo, né? Aí, meus queridos, nós teremos o período de recesso, né? Teremos o período de recesso.
Lembrando que as mensalidades de dezembro e janeiro são normais, façam isso para abençoar a nossa vida, pois essa, além de ser o nosso trabalho, é a nossa vocação, né? Então, eu costumava dizer antes da pandemia que eu tinha muito mais turmas, que eu queria estar dando aula manhã, tarde e noite até de madrugada. Aí veio a pandemia, né? Atrapalhou um pouco isso, mas Deus é fiel, que tem sido o nosso sustentáculo. Ok? Deus abençoe vocês, sigam os direcionamentos.